Olá, pessoal. Boa noite. Como vamos? Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Depois de uma semana de férias, estou aqui de volta com Era Uma Vez. De novo, tenho o prazer de estar com vocês aqui nesse bate-papo de todas as quartas-feiras para a gente contar umas historinhas da gastronomia. E olha aí, a Eleonor já está por aí. Bem-vinda, Eleonor. Que bom que você esteja aqui conosco. Enquanto Sueli, Sussu, bem-vinda, como vai? Enquanto o pessoal vai entrando, vou contando. Esse é o Era Uma Vez. Toda quarta-feira, 18h30, contamos histórias para adultos, histórias da gastronomia, histórias da culinária, para ajudar o tempo a passar e a gente se divertir. Terminando a nossa live aqui, Lugelman, bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui. Terminando a nossa live, vou publicar os ingredientes e os utensílios que vocês vão precisar para nos acompanhar, para se juntar aos agora 114 cozinheiros, chefes e chefas, que todos os domingos preparam um prato e um drink para o brunch do domingo. E para esse domingo promete tradição judaica Askenazi, lá do norte da Europa. Vamos fazer um sanduíche chamado Frisch Broten. Olha, coisa diferente. E Bromf. Vocês vão saber tudo. André, prazer tê-lo aqui, bom vê-lo. Vocês vão saber toda a história dessa comida, desse drink, a relação dos judeus com o arenque, a sardinha, e o que é Bromf, como se toma. Olha, acho que vocês vão gostar. Goldlock, Raíssa, Eleonor, bastante gente entrando, que gostoso vê-los aqui, tê-los aqui conosco. Fora esses 2 dias, a qualquer hora, a qualquer minuto, o meu podcast com rápidas historinhas de 4 a 5 minutos no máximo, e o canal no YouTube, onde toda semana posto uma receitinha nova para que vocês possam ter umas ideias a mais aí, e a gente poder ir passando essa quarentena. Ô, Raíssa, você quer cozinhar comigo? Venha domingo, apareça domingo. Vamos cozinhar juntos à distância. E passando essa loucura aqui, a gente vai estar junto cozinhando. Clarinha, bem-vinda. Beijo pro você e pro Serginho. Bom tê-la aqui. E o pessoal vai entrando. A gente vai enrolando para poder começar com mais gente. Hoje a nossa conversa vai ser interessantíssima, ou pelo menos aos meus olhos e ouvidos. E Deusa, bem-vindo. Hoje nós vamos falar dos grandes mitos de Hollywood. Será que a vida deles era só caviar, champanhe, ostras? Será que realmente essa gente vivia de jantares faustosos, comidas caríssimas? Será que era só isso mesmo? Ou será que essa vida glamourosa que os atores de Hollywood levam tem um preço, tem, enfim, um custo na área culinária, manter aqueles corpos lindos? Pesto Culinária, bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Isso tudo tem um custo e essa gente paga esse preço, e é um preço caro, é um preço realmente caro, e é o que a gente vai mostrar aqui. Claro que tem os seus momentos glamourosos, os seus jantares chiquérrimos, a vida em barcos, em castelos, mas o dia a dia dos grandes astros e estrelas de Hollywood, a comida do dia a dia dessa gente não é exatamente tão charmosa, tão glamourosa como a gente poderia imaginar. E eu vou começar aqui contando para vocês um dos maiores momentos da história do cinema, o Oscar. A primeira cerimônia do Oscar
foi em 1929. A Academia de Cinema. Daniel, bem-vindo, meu priminho, meu distante primo. Daniel, bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Serginho, bem-vindo também. Em 1930, a Academia completava o seu 2º ano de idade e resolveu instituir um prêmio para os grandes do cinema. Marcaram uma cerimônia no Hotel Roosevelt. O Hotel Roosevelt existe até hoje. Está lá, quem quiser pode visitar. E o Blossom Room, o salão de baile do hotel, está lá do jeitinho que ele era quando houve essa primeira cerimônia. Marcam a cerimônia para o dia 16 de maio de 1929 e, por incrível que pareça, o Los Angeles Times fura a cerimônia e um dia antes simplesmente publica que o filme Asas era o filme vencedor, Emil Jennings o melhor ator, Janet Gaynor a melhor atriz. Alina, bem-vinda, como vai? Bom, furada, faça a cerimônia, 270 convidados, aqui ó. Cada convidado pagou a quantia de $5 para ajudar a academia, que na época era pobrezinha. A cerimônia durou 15 minutos e depois foi servido o super maravilhoso, espetacular jantar. Tá aqui. Vamos lá. Primeiro, azeitonas, nozes e pãezinhos. A Califórnia naquele momento estava maravilhada com a ideia de que ela poderia produzir uma quantidade de nozes. Aí teve uma entradinha rápida, imaginem só, uma saladinha de salsão, consomé Celestine, que eu vou explicar já já o que é, um filé de linguado grelhado na manteiga, meio frango assado na torrada, eu também vou explicar, com vagens e batatas, e uma singela salada de alface e tomate com French dressing, sorvetes de creme e chocolate, bolinhos e uma demi-tasse, um cafezinho. Este foi o incrível primeiro jantar, a primeira cerimônia. Temos um registro da cerimônia local, como foi. As pessoas eram premiadas, levantavam da mesa e iam receber o seu prêmio. O salão todo decorado, ricamente decorado. E aqui vamos lá. Alguns sites americanos reproduzem os pratos desse histórico evento. Vejam vocês, uma singela saladinha de salsão. Olha só, uma singela saladinha de salsão. Consomé Celestine é isso aqui, é um consomé, né? Um caldo clarificado, em que Kiki, Luiz, João, bem-vindos, que bom tê-los aqui. Um caldo clarificado, em que se fazia uma panquequinha, cortava ela em tiras bem fininhas. Laura, muito bem-vinda. E punha no consomé. Era isso. Era só isso. Depois do consomé, tivemos um filé de linguado na manteiga, com uma salsinhazinha. Olha só. Filezinho grelhado, molhinho de manteiga, salsinha, nem um limãozinho, uma pimenta do reino puseram. E o grande prato foi o meio frango assado na torrada. Naquela época existia uma moda de você ter coelho, o passarinho pequenininho. No que é o Marcelo. Marcelo, bem-vindo, então, você.
se fazia o coelho assado, que é um passarinho pequenininho. Sônia, Clube do Livro, bem-vindos. E ele era servido com bastante molho sobre uma torrada. E então o pão absorvia o molho e você comia. Como era a festa do Oscar, fizeram meio franguinho assado com molho, fizeram codorna, obrigado André, a tradução não estava vindo, codorna. Fizeram brioches enormes, fatias de brioche enorme, serviam o frango com batatas e vagens e molho, aquilo encharcava o brioche e assim era servido. Por comparação, para que vocês tenham uma ideia, eu peguei a mesa da cerimônia do Oscar de 2019, comida feita pelo Wolfgang Puck, um cozinheiro famoso americano. 136 diferentes pratos. Vocês veem que o Oscar mudou bastante. Eu aqui tenho o cardápio. Não importa que vocês possam lê-lo ou não, mas isso é a parte 1 do cardápio. E essa daqui é a parte 2 do cardápio. 137 pratos. Monteiro, bem-vindo! Daqui. Então, meus amigos, vocês veem que o Oscar também começou simplesinho, saladinha de tomate e alface, franguinho assado em cima do brioche, e era assim que a coisa funcionava naquele momento. Vai fazer o quê? Aí, quero falar de um mito do cinema, um grande mito do cinema, Grace Kelly, a atriz que virou princesa de Mônaco, uma coisa... o fato é que em 1955, Grace Kelly se junta com as suas melhores amigas, Janet Leigh, Elizabeth Taylor, Stewart Granger, para comunicar que ela vai casar com o príncipe de Mônaco e vai virar princesa. Uma ocasião muito especial. Existe um único retrato desse almoço, foi na cafeteria do estúdio. Aqui você vê as 3 moças, lá atrás Elizabeth Taylor e Stewart Granger. E o almoço foi incrível. Salada verde, sanduíche de frango grelhado e chá gelado. Isso era o que o pessoal comia. A Grace Kelly, um pouco antes de virar princesa, ela tinha aquele corpo maravilhoso. E Vadia, bem-vindo, um prazer, uma honra tê-lo aqui, grande conhecedor da gastronomia paulistana. Prazer tê-lo aqui. Ela tinha aquele corpo maravilhoso e ela publicou no jornal o Grace Kelly Meals Plan, quer dizer, era um plano de você fazer suas refeições semanalmente. Aquilo fez um sucesso enorme, mas era um regime que, se você seguisse o que ela falava lá, o pessoal começou a passar mal. E então não funcionou muito o plano da Grace Kelly, o plano semanal de alimentação da Grace Kelly não funcionou muito, porque um monte de gente começou a seguir e começou a passar mal. Jô-san, que prazer, que honra ter o Jô aqui com a gente. Muito bem-vindo, Jô, que gostoso tê-lo aqui. Vamos pular para 1960. Filmagens de O Vento Será Tua Herança. Kate Hepburn, Miss Kate Hepburn, prepara o jantar predileto de Spencer Tracy. E para o diretor do filme, Stanley Kramer. Ela pessoalmente foi cozinhar saladinha mista, filé mignon grelhado e sundae de chocolate.
Isso era o cardápio, mais ou menos, que eles tinham durante filmagens, né? Saladinha mista, um filé mignon grelhado e assim, uma enorme concessão, um sundae de chocolate. Vamos lembrar que Katharine Hepburn, uma mulher que ganhou 4 Oscars, teve uma vida um tanto quanto atribulada. Ela larga Howard Hughes para se juntar com Spencer Tracy, que por seu lado não largou de sua mulher, continuou casado e vivendo com Audrey Hepburn. Spencer Tracy era alcoólatra, aliás, morreu por causa disso, em 1967. A Kate Hepburn não comia muito, não bebia muito, mas tomava os seus drinks. Depois da morte dele, ela caiu forte na bebida. Ela tinha até um jeito, o whisky preferido dela era o Famous Grouse, meio copo de whisky, 2 pedras de gelo, e as pedras tinham que estar niveladas no copo. E ela foi bebendo, teve mal de Parkinson e acabou morrendo em 2003. Vamos falar de uma outra Hepburn, que é a Audrey Hepburn, também uma atriz com uma história de vida fantástica, enquanto jovem, filha de nobres na Holanda, até espionar para os aliados, ela espionou contra a Alemanha nazista. E ela era magrinha, fininha, a gente lembra dos filmes dela, mas não se enganem, era uma mulher que comia macarrão de 4 a 5 vezes por semana. Acreditem se quiser. E tinha aquele corpaço fininho, pequenininho, miudinho, mas não abria a mão de seu macarrãozinho no almoço de 4 a 5 vezes por semana. Darius, Daniela, Milene, bem-vindos, prazer tê-los aqui, ouvindo as histórias de Hollywood. Usem o aviãozinho aí embaixo, meus amigos, para convidar mais amigos para entrar e participar com a gente aqui. Também durante uma filmagem, em 1960, o Beverly Hilton Hotel tinha hóspedes importantíssimos. Num apartamento, Marilyn Monroe e Arthur Miller, né, o autor da história. No outro apartamento, o astro do filme, Yves Montand, e a mulher dele, Simone Signoret, uma diva do cinema francês. E Simone gostava muito de cozinhar, e era boa cozinheira. E era muito habitual que ela fizesse quase que sempre, bastante vezes por semana, um espaguete com polpetta, com bolinho de carne, salada de verde, e eles compravam bombas de creme para servir de sobremesa. A bebida eles pediam no room service do hotel, aí eles não abriam concessões. Chateau Lafite Rothschild e, pasmem, leite. Arthur Miller só bebia leite. Para os que não acreditam, uma foto de um desses jantares, está lá o espaguete com as polpettas, a garrafa de Chateau Lafite, o contenedor de leite, Marilyn Monroe e Simone Signoret, estão vendo? Yves Montand e Arthur Miller aqui, escondidinho aqui no canto. Depois foi feita uma peça de teatro no fim da década de 60, que tentava recriar o ambiente e a amizade que nasceu entre as duas atrizes. É muito interessante. Bem interessante. Bom, ficando ainda na década de 60, o fotógrafo Tom Kelly, aquele famoso, Kitchen Boy entrou, bem-vindo. O famoso fotógrafo fez a famosíssima foto de Marilyn Monroe para o calendário, que transformou Marilyn na atriz, na famosa atriz que era.
A Laura entrou, bem-vinda, Laura. Marilyn tem uma história muito gozada. Em 1954, uma cidadezinha da Califórnia que produz, Castroville, Silvia, bem-vinda, produz 80% de todas as alcachofras que são produzidas nos Estados Unidos são feitas nessa cidade, Castroville. E eles criaram em 54 a festa da alcachofra. E entenderam que a festa tinha que ter uma rainha. E a rainha foi uma mocinha chamada Norma Jean, que depois viria a ser conhecida como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe também conta que, os seus biógrafos contam, que para se manter em forma ela tinha um segredo. E isso saiu até numa reportagem de revista. Toda manhã, sem exceção, ela quebrava, podia estar no hotel que estivesse, ela pedia um copo de leite pelando e quebrava 2 ovos crus lá dentro, misturava, o calor do leite dava uma pequena cozinhada nos ovos e ela tomava. Esse era o café da manhã da deusa Marilyn Monroe. Olha só. Agora, quando a gente vai para o casal 20 de Hollywood, o casal mais famoso da história de Hollywood, Elizabeth Taylor e Richard Burton. Elizabeth Taylor tinha um problema com engordar que era terrível, quer dizer, ela contava que se ela visse uma foto de uma comida gostosa, ela engordava 100 gramas, só de ver a foto. Então ela tinha que se cuidar mesmo. E eles chegaram num nível de vida e num nível de sofisticação que eles passavam fins de semana, eles saíam de Los Angeles, iam passar um fim de semana no castelo dos Rothschild, na França. Mas o cardápio, e isso é descrito pela mordomia do castelo, era sempre, quase sempre, num dos 2 dias do fim de semana, um caldinho de galinha com vegetais, queijos, nozes e passas, figos, bergamotas, laranjas e maçãs. Isso era o cardápio invariável deles. Agora, Elizabeth Taylor tinha uma neura com o molho de maionese dela. Aonde ela fosse, o hotel que ela ficasse, ela já levava impresso. Ela ia pedir uma salada com esse molho e tinha que ter esse molho. Se o hotel quisesse tê-la como hóspede ou restaurante, tinha que ter esse molho. Ela andava com listas dessa receita impressa. Eu vou mostrar aqui uma cópia da lista que ela andava impressa. Um ovo, mais uma gema, uma colher de estragão, suco de um limão, 2 dentes de alho amassados, meia colher de chá de mostarda em pó, meia colher de chá de molho inglês, 8 onças de óleo, de óleo, sal, 2 colheres de chá de curry, adoçante e 4 onças de leite magro. Batia tudo, fazia uma espécie de uma maionese, adicionava o leite, isso virava como se fosse um molho de salada. E o restaurante ou hotel que não tivesse esse molho não atenderia mais a deusa Elizabeth Taylor. Acreditem se quiserem. Mas tá aí, agora vocês têm a receita secreta da maionese de Elizabeth Taylor. Um ovo, uma gema, uma colher de estragão, suco de um limão, 2 dentes de alho, meia colher de chá de mostarda em pó, meia colher de chá de molho inglês, 8 onças, são 6 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de chá de curry, gotas de adoçante e 4 colheres de sopa de leite magro. Bate tudo, mistura o leite, tá pronto. Aí, vocês podem fazer o molho. John Wayne, que foi casado 3 vezes,
conhece a sua segunda esposa, Esperanza Bauer, que aliás de quem ele teve um divórcio ruidoso. Ele estava tendo um caso e uma noite de madrugada ele chega em casa e o cowboy foi ela estava esperando ele com uma espingarda e atirou nele. Por sorte, não acertou. Já provei a maionese dela assim ali, né? É um dressing, um salad dressing, é bem gostoso. Chefe Rogério, bem-vindo. Marciliano, bem-vindo. Pesto, testa sim. Sheila, como vai? Muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui. Então, John Wayne estava no México procurando locação para um filme, conhece a Esperança e manda servir no lugar que eles estavam lá um cardápio super especial. Saladinha de palmito, espetinho de carne e picarones, né? É uma massinha tipo uma massinha de pastel, mas feita com batata doce e que vai melaço em cima. É um prato mexicano bastante tradicional. Queria contar uma curiosidade sobre o John Wayne para vocês. Em 1950, ele filmou O Conquistador, um filme produzido por Howard Hughes e que contava a história de Genghis Khan. Ele era o próprio Genghis Khan, cara. Susan Hayward, Agnes Moorehead. Agnes Moorehead depois fez o papel de mãe da feiticeira naquele seriado de TV. Todo o pessoal envolvido na filmagem, mais os autores, somavam 220 pessoas. Dessas 220 pessoas, 153 tiveram câncer, das quais 97 morreram de câncer. Entre elas, John Wayne, Susan Hayward e Agnes Moorehead, os três. O filme foi filmado numa área de Nevada, onde foram feitos testes com a bomba atômica na Segunda Guerra. E aparentemente, ninguém pode provar isso, a areia ficou contaminada. E todo mundo que participou do filme se contaminou e tiveram diferentes formas de câncer com intensidades diferentes. O Howard Hughes, que já não batia muito bem da cabeça, ficou com um complexo. Gil, bem-vindo, perdão. Ficou com um complexo de culpa danado, comprou todas as cópias do filme, gastou alguns milhões de dólares nisso, impediu a exibição dele. E quando ele teve um acesso maior de loucura, oi Cristina, bem-vinda, Cris Lima, desculpe, bem-vinda. No filme dele, você pode ver se ele ficou trancado numa sala vendo filmes e filmes e filmes. Parece que um dos filmes que ele mais via era esse aqui. Depois da morte dele, a Paramount comprou o filme, pude ver, nem era um filme tão bom assim. Mas tem essa triste história. Quer dizer, 3/4 das pessoas que trabalharam nesse filme tiveram câncer e quase a metade delas morreu de câncer. Muito triste. Mae West, a bomba loira, a mulher que ela fazia o papel de loira burra. A maioria dos mitos que a gente conhece sobre loira burra nasceram com ela, mas de burra ela não tinha nada. A Mae West é um personagem adorável sobre o qual vocês deveriam ler mais. Ela foi uma pessoa inteligentíssima que fazia o papel de burra como poucas pessoas conseguem fazer. Foi uma produtora, produziu peças no Broadway, produziu filmes e, claro, tinha um corpo escultural, era famosa no mundo inteiro pelo corpo lindo que ela tinha. E ela tinha frases desbundantes, como, por exemplo, adoro a censura, fiquei rica por causa dela. Ou uma vez que ela falou para um colega ator com quem ela tinha se encontrado, e eles estavam dançando, alguma coisa assim, e ela vira para ele e diz assim: você está feliz em me ver ou isso no seu bolso é um revólver? E tem uma terceira frase ainda: entre 2 pecados sempre escolhi aquele que ainda não tinha cometido. E falando sobre um ex-marido com quem ela teve um divórcio
horrível, chegaram a brigar na rua. Ela fez o seguinte comentário: sua mãe deveria tê-lo jogado fora e guardado a cegonha. Vejam vocês. Leandro, bem-vinda, prazer em tê-lo conosco aqui. Mas o fato é que no começo de carreira, os biógrafos dela contam que ela mal e mal almoçava, era um sanduichinho, um pãozinho com queijo. Beatriz, muito bem-vinda, prazer tê-la aqui. E o jantar, porque ela começou como uma artista na Broadway de vaudeville. Não foi da ex-prima-dama. A loira burra é mais antiga que isso, Raíssa. Ela, depois dos ensaios de vaudeville, o dinheiro dela permitia que ela jantasse, e ela jantou isso dias, semanas e meses a fio. Eisbein, chucrute e Coca-Cola. Era esse o jantar da Mae West por anos, meses, até ela ser alguém e ter dinheiro para comprar algo melhor. O Eisbein e o chucrute é porque tinha um restaurante alemão perto de onde ela ensaiava, e eles meio que de pena faziam um preço muito especial para ela. Momento maior da história universal. Aliás, em agosto, dia 27 de agosto, o ano é 1965. Os Beatles estavam na excursão dos Estados Unidos, e quando estavam em Los Angeles, ficaram sabendo que Elvis Presley, que morava em Memphis, tinha alugado uma casa em Los Angeles porque estava fazendo um filme lá. E os Beatles tinham simplesmente adoração por Elvis, adoração. E Elvis via nos Beatles uma concorrência ao reinado dele. Mas o fato é que foi arranjado o encontro, existe uma única foto desse encontro, eu mostrei ela para vocês, não era uma vez passado. Carol, bem-vinda, estava com saudade do você. Eles se encontram, todo mundo constrangido, os Beatles porque estavam na frente do seu ídolo. Severina, muito bem-vinda. Elvis, porque via neles uma ameaça ao seu reinado. Quase que não saiu conversa. Parece que Paul McCartney e Elvis tentaram cantar You Are My World, era um sucesso da Cilla Black na época. O George Harrison tocou com Elvis o riff de I Feel Fine, que é um dos riffs mais belos das músicas dos Beatles, mas não se tem muita certeza do que aconteceu e de como eles conversaram. Mas se sabe exatamente o que eles comeram, porque a cozinheira de Elvis, que viajava com ele, pôs isso no livro dela. Fígado de frango ao bacon grelhado, almôndegas com molho agridoce, deviled eggs, que são aqueles ovos recheados, cracked cab, que é o caranguejo batido com martelinho, a carne desfiada, frios sortidos, frutas e queijos. Vocês veem que, falando dos dois maiores mitos da música e do cinema na época, vamos lá para Lucille Ball. Lucille Ball talvez uma das personagens mais adoradas da história do cinema americano. Não tem nenhum personagem de Hollywood, nenhum ator ou atriz de Hollywood que tenha tido tamanha quantidade de gente elogiando. Bela, bem-vinda, prazer que esteja aqui conosco. Que foi tão elogiada, que todo mundo gostava. Enfim, era um personagem. E uma excelente cozinheira. Curiosamente, as cenas mais gozadas do seriado dela aconteciam na cozinha, porque ela se mostrava desajeitada, atrapalhada, tudo caía, era um pastelão. I Love Lucy, exatamente ali. Mas ela era uma excelente cozinheira.
E ela escreveu um livro de gozação chamado O Livro de Receitas dos Grandes Personagens Mortos. E nesse livro, na página 100, ela tinha uma receita, vira aí câmera, chamada, vou mostrar aqui para vocês, gororoba chinesa, chinkigudi. É um jeito de chamar gororoba, né, e tentando imitar aquela fala estilizada do chinês, do lig-lig, né? E ela dava aqui uma receita, aliás, a receita é bem ruinzinha. Se você fizer, você vai ver que ela é bem ruinzinha. Muito bem. Na época do Obama, o editor dela achou que era politicamente incorreto ter uma receita chamada chinkigudi, quer dizer, gororoba chinesa, que isso era uma agressão à China e tal, e mudou o nome para sopa chinesa. Ninguém notou, o livro já não era o sucesso que fazia quando a Lucille estava viva, e assim ficou. Alguém da equipe do Trump descobriu isso. E agora, recentemente, falaram, olha, Lucille Ball, o mais adorado personagem da história do cinema americano, já desconfiava dos chineses e fez essa receita chamada gororoba chinesa. Bom, deu tamanha bagunça com isso aí, que há uns 6 meses atrás fez-se uma nova edição do livro e o nome voltou a ser chinkigudi, e não mais sopa chinesa, só por causa do que o pessoal do Trump tentou fajutar o que ela fez, que era só uma brincadeira com os chineses, que o editor dela ainda piorou porque achou politicamente incorreto. É um perigo isso aí. Não dá para pensar nisso. Lucas, Luara, bem-vindos, que delícia tê-los aqui. E o Trump aí ferrou tudo em cima, né? Bom, Humphrey Bogart e Lauren Bacall, dois monstros do cinema. Começo de vida, apartamentinho. Diose, bem-vinda. Apartamentinho em Los Angeles, apartamento pequeno. Ela mesma cozinhava. A diva do espelho tem duas faces. Cozinha pessoalmente para o astro de Casablanca uma torta de frango com legumes, guacamole com tortilhas e 2 dry martini para acompanhar. Isso foi publicado numa revista da época e mais uma vez a gente vê que a vida desse pessoal não era exatamente como a gente imagina que fosse. Tem uma curiosidade ainda sobre a Lauren Bacall. Uma entidade beneficente fez um livro com receitas dos grandes astros. Cada astro devia dar uma receita. E ela pegou uma receita de caldo verde e transformou numa sopa de agrião que eu recomendo a vocês. Ela cozinhava a batata num caldinho de legumes com vinho branco. Quando a batata estava super bem cozida, ela tinha um maço de agrião bem picadinho. Ela pegava metade do maço, punha na sopa, batia tudo com o mixer e jogava a outra metade crua por cima e servia. É uma variação de um caldo verde, mas recomendo, porque o ardidinho do agrião realmente dá uma receitinha diferente. Eu recomendo a vocês essa sopa de agrião da Lauren Bacall. O nosso querido Mel Gibson, um cara esquisitérrimo, né? Ele tem uns jeitos esquisitos de pensar, de agir, tem lá umas opiniões meio estranhas.
E o pessoal que fez a filmagem do Patriota diz que durante todas as semanas que durou a filmagem do Patriota, foram quase 2 meses, ele invariavelmente jantava New York Steak, bem passado, creme de espinafre e uma garrafinha de água mineral. Toda santa noite, 5 dias por semana, o mesmo jantar. Aproveito aqui para falar para vocês do New York Steak. O New York Steak é uma inversão do restaurante Delmônico de Nova York, um restaurante que foi criado lá por 1890, existiu até a década de 80. E tem, enfim, a ele são creditadas diversas invenções. Em encontros passados nossos aqui, a gente já falou dele várias vezes. O corte do New York Steak é esse aqui. Vocês estão vendo? E vocês estão vendo esse osso aqui? Esse osso aqui é o osso do T-bone. Na verdade, essa daqui é a parte do contrafilé de um T-bone. Aqui desse lado estaria o filé mignon. Quer dizer, se você cortar só o lado do contrafilé, fazer um corte bem alto, pode ser com osso ou sem osso. Normalmente até sem osso. Eu tirei essa foto com osso para que vocês tivessem a exata ideia de que carne é. Então, no fundo, é um corte do contrafilé, bem alto, que é bem grelhado, servido cor-de-rosa por dentro, né? Esse é o New York Strip, ou New York Steak, ou Delmônico Steak, ou Omaha Steak, ele tem vários nomes. Mas o mais comum é New York Strip, ou New York Steak. Vale a pena, é um gostoso corte de carne, mas no fundo é um corte de contrafilé. Certo? Voltamos a Elvis. Elvis conhece Natalie Wood, na época que ela tinha 17 aninhos, fica completamente apaixonado por ela, pega o avião particular dele e leva a Natalie para jantar com a sua mãe em Graceland, em Memphis, meio para dizer, essa daqui é a mulher que eu quero me casar. Um cardápio especial de um jantar que deveria terminar num compromisso de noivado, tender assado com ervilha, batata assada com melaço, milho cozido, hominy grits, que é aquele mingau de milho branco que os sulistas americanos adoram e eu detesto, Maluzinha, Blog 95, Sula, Thelma, quanta gente entrando, muito prazer, que gostoso que vocês estão aqui. Esse foi o jantar que deveria terminar no noivado do Elvis. Tanto a mãe do Elvis como a Natalie Wood, a antipatia entre elas foi completamente mútua, e o futuro casamento acabou exatamente na noite daquele jantar. Cada um seguiu para o seu canto e foi cuidar da sua vida, né? Vejam vocês. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre as delis de Nova York e acho na Katz Deli, que é uma das delis que ainda existe, uma nota em que Cary Grant e George Burns, uma vez por semana, religiosamente jantavam na Katz Deli. E o menu, religiosamente, era sempre o mesmo. Um cozido de carne para o George Burns, ovo pochê com torradas para o Cary Grant e uma porção extra de bacon para cada um. Era isso. Era isso e mais nada. Mas era o que os dois monstros sagrados do cinema, se juntavam lá na Katz Deli para comer isso. Agora uma receitinha novinha. Meghan Markle, ex-atriz de seriados, atual princesa de Gales, mulher do ex-terceiro ascendente ao trono inglês, mas ela tem uma receita e eu testei essa receita e recomendo a vocês.
Você vai pegar uma cebola, picar bem picadinha, umas 3 abobrinhas, picar bem picada, vai refogar esses dois, a cebola e a abobrinha, com um caldo de vegetais, pode ser um cubinho ou pozinho, vai pôr isso no azeite e vai refogar. Fogo bem baixo e põe assim uma meia xícara de água. E você vai conversar, você vai cozinhar por 4 horas. Não, vocês não entenderam errado. 4 horas. Claro que tem que ficar de vigia e jogando uma aguinha de vez em quando, senão aquilo lá vai secar. Mas o fato é que o que vai acontecer? A abobrinha vai derretendo, vai caramelizando e vira um molho para uma massa assim, tipo um penne, espetacular depois de 4 horas. Aquilo tudo carameliza, vai vigiando, vai pondo a guia, você cozinha o penne, joga esse molhinho em cima. Recomendo ainda dar uma... Isso a Mega Marco não põe, mas eu testei e ficou bom. Dei uma esguichada de limão, pus uma pimentinha calabresa e um queijinho ralado. Olha, ficou, como diriam os argentinos, espetacular. Daqui a pouco não precisa nem das 4 horas, com 3 horas o diabo da abobrinha carameliza. Mas é uma receita diferente das que a gente citou aqui. Eu diria que entre a sopa de agrião da Lauren Bacall e esse molho de abobrinha da Mega Marco aqui, eu diria que são as duas receitas. Oi, Priscila, como vai? Priscila, grande chefe, está entrando aqui. Acabamos de participar. Aliás, postei hoje no Instagram o desafio do pão, e eu aceitei o desafio que a Paula Ferraz fez. A Priscila entrou, eu entrei, outros grandes chefes entraram, e botei hoje o meu pãozinho de chocolate. A receita está lá, vão lá ver, está no Insta e no Face. Uma receita de pão de chocolate que eu acho que vocês vão gostar muito. Boa Priscila ter entrado aqui e me lembrado disso daí. Michel, muito bem-vindo. Vão ver, os outros chefes estão postando, quer dizer, você vai ter 10 receitinhas de pão espetaculares, deliciosas para fazer no seu dia a dia aí. Eu também vou copiar a receita dos outros chefes, que já vi uma ou outra que entrou, já vi 2 que entraram e adorei as 2. Mas devo dizer que o meu pãozinho de chocolate fez um maior sucesso ontem à noite aqui em casa. Logo depois de ser devidamente fotografado para o Instagram, ele foi devidamente devorado com uma manteiguinha e um queijo. E o pessoal gostou, gostou muito do pão de chocolate aqui. Nossa, muito bom. Estamos nos aproximando da nossa horinha. Se a gente exagera muito, o Insta tira a gente do ar, né? É um problema. A Thelma dizendo que gastou uns 30 quilos de farinha nessa pandemia. Thelma, você sabe que eu estou por aí também. Eu estou fazendo pão todo dia, eu adoro. Não é à toa que o pão é o alimento mais citado na Bíblia, né? O pão é uma coisa viva, é uma coisa maravilhosa de se fazer. Ouvir o pão cantar na hora que ele sai do forno é um dos maiores prazeres da minha vida. É muito, muito, muito legal. Um dia desses, talvez a gente, como a Thelma está sugerindo aqui, até faça aí uma noitada de pão. Rapidamente, Barbra Streisand e Omar Sharif, nas filmagens de Funny Girl, à noite faziam leitura de script no hotel. E do room service eles encomendavam um singelo cardápio: caviar sevruga, ostras frescas, champanhe Dom Perignon. Eu não poderia terminar essa noitada aqui
mostrando gente comendo pouco e apertado. Cláudia, Vanessa, Laura, sem falar que alguns astros também iam para o outro lado da história. Caviar Sevruga, ostras frescas, champanhe Dom Perignon. Digamos que não é exatamente um jeito ruim de levar a vida. Pessoal, estamos naquela hora que quem quiser fazer uma sugestão, claro, Priscila, vou pôr a live no IGTV, não tem? Isso é sagrado, deixo lá para você poder pegar as outras histórias. Mas estamos na hora de alguém sugerir o nosso tema para a semana que vem. Se alguém quiser fazer uma sugestão, terei muito prazer em tentar desenvolvê-la para a nossa conversinha. Cláudia, obrigado. Eu vou estar falando com a minha mãe já e vou transmitir os teus parabéns para ela. Obrigado, Cláudia. Se alguém quiser estar com alguma curiosidade, quiser sugerir algum tema, vou ter o maior prazer. Se não, peguem a lista de ingredientes que eu vou publicar daqui um pouquinho e utensílios. Domingo a gente vai se ver no Nós na Cozinha. Como eu falei, já são 114 chefes e chefas cozinhando juntos todos os domingos, preparando um prato e um drink para o Bronf. Esse próximo domingo vamos lá para o norte da Europa, ver as tradições do arenque, da sardinha e da vodka, tá bom? Tô vendo bastante sugestões aqui de farinha e pão. Talvez a semana que vem a gente tenha aí uma boa conversa. Muito obrigado, tivemos uma ótima audiência, fico feliz. Vamos falar de pão, de babka, por que não? Adorei a participação de vocês. Fiquem em casa, fiquem com saúde, se cuidem. Nos vemos domingo no Nós na Cozinha. Quarta que vem, mais uma vez, no Era Uma Vez. Beijão para vocês. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Tchau. Fui.